Olá, gente, boa noite. Vamos iniciar hoje aqui outra live da Sociedade Wisdom. Hoje vamos falar com Dr. Luciano Lins. Dr. Luciano é doutor e pós-doutor pela Universidade do Porto, em Portugal, e é um estudioso de espiritualidade. Hoje a gente vai bater um papo com ele aqui, tá bom? Deixa eu convidar ele para a conversa aqui. Tô ouvindo porra nenhuma. Não? Wesley? Tá não? Pega o meu. Só um minuto. Pega o meu. Certo. Tá me escutando? Tá bem. Fala aí pra ver se eu te escuto bem também. Tá me ouvindo? O senhor consegue me ouvir? Consigo? Certo. Pronto. Estamos, sim. Muito grande aí, eu não sei se é ventilador alguma coisa ou se é alguma interferência. Aqui Sim. era o ventilador, era o bagulho aqui. Ah, agora melhorou. Melhorou. Professor Luciano, então, é um prazer conversar com o senhor sobre esses assuntos, né? Principalmente assuntos que a gente trata no nosso laboratório, ciência da consciência e espiritualidade. E é um tema importante para o nosso laboratório a gente tratar do que algumas tradições falaram ou entendem em relação à mente, né? E hoje a gente escolheu o budismo, que é uma filosofia que é interessante no conceito de espiritualidade, que até a psicanálise iniciática utiliza do budismo, a parte dos koans também, né? Como fundamentação teórica. E assim, o senhor, que é o coordenador do nosso laboratório Ciência da Consciência e Espiritualidade, eu aproveitei aqui e convidei todos os alunos para assistirem do laboratório, que hoje a gente vai espremer o máximo que a gente puder, vai tirar todas as informações do senhor hoje. Seja bem-vindo, viu? Olha, Wesley, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo, né? Já faz um tempinho, mas é um prazer. Queria falar aí de um pessoal que eu nunca mais me comuniquei, que é Mariângela, que eu vi que apareceu aqui agora. A Inês está por aí, George, tem um bocado de gente por aí. Eu gostaria de agradecer o prestígio, mas também dizer que nossa área assim, de espiritualidade, né? Eu não me considero assim um expert, um especialista na área do budismo. É claro que a gente tem em comum algumas coisas nos nossos estudos, principalmente quando se refere à mente e vamos dizer assim, a consciência realizada, né? Eu acho que a gente tem isso muito em comum. Então, eu quero iniciar dizendo que o budismo começa, né, com... E aí já temos um pequeno impasse, que é Buda, a figura de Buda, né? E a figura de Buda, para os esotéricos, né, do qual eu vou muito nessa linha,
Não, é uma figura histórica, né? Não é absolutamente considerado uma figura histórica, mas é considerado um nível de consciência. Então significa que a palavra Buda... Pega meu óculos, por favor. A palavra Buda... Obrigado. A palavra Buda quer dizer o desperto, o iluminado, não é? Então a ideia é sair de uma consciência... Tira de novo. Sair de uma consciência... Desculpa, sair da mente para o despertar da consciência. Embora, na prática, né, a gente pode dizer que esse negócio de mente e consciência é uma coisa só, né? Porque quem divide é a nossa percepção. Então, na verdade, não é sair de um canto para ir para outro. Até porque a gente não vai para canto nenhum, nem sai de canto nenhum. Mas a gente pode dizer que os obstáculos que a percepção cria, né? Por quê? Porque quando a mente se restringe, a consciência se restringe à forma ou à percepção, ela também deixa de ser infinita, aparentemente, e passa a ganhar os contornos da forma. E os contornos da forma terminam nos limitando, né? E uma das coisas que mais nos limita é o processo de identificação. Como também o próprio corpo físico é uma coisa que nos limita. Uma série de outras coisas, né, que a gente pode aqui, para não ficar um monólogo, você pode ir dizendo alguma coisa aí, mas eu já começo a dizer assim, né, que Buda significa o iluminado desperto. Assim como, só uma pista aqui para a gente não entrar em muita contradição, né, com muito choque, assim como a figura de Cristo, né, que dentro da concepção mais esotérica, significa um tipo de consciência também, e não uma pessoa histórica, né? Mas aí, dentro desse mesmo caminho do Buda, né? Tanto é que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, quer dizer, fazendo uma referência à iluminação. Professor Luciano, o senhor falou aí de iluminação, e me parece que na tradição budista, pelo menos o Zen, que é a tradição que eu acompanho um pouco mais do que as outras tradições, eles utilizam a palavra Satori para falar de Satori ou Satori. Para falar de Satori, né? Pronto. Para falar da iluminação. Essa iluminação, segundo a tradição do budismo, a tradição do Zen, seria uma nova percepção de alguma coisa? Seria o acessar da consciência? Como é que o senhor poderia descrever o que vem a ser a Satori? Aí eu vou voltar para o mesmo ponto, não é? Tem até um livro muito interessante chamado Voltando de Onde Nunca Se Saiu. É muito interessante, né? Então, portanto, a Vanessa Maia, Vanessa, minha querida, um beijão. Olha, então veja só, voltando, na verdade o que é que acontece? É importante a gente reconhecer essa parte que eu vou colocar agora, porque ela fundamenta. Opa, João, então ela fundamenta as coisas. Por exemplo, a consciência, ela é algo abrangente, algo universal. Não tem identidade nem identificação. Agora, na parte que ela se torna existencial, que ela ganha forma, por exemplo, nós somos seres existenciais porque ganhamos forma, as estrelas também, os animais também, a natureza também. Então eu diria que há uma restrição dessa consciência porque ela tomou uma forma, isto é, ela se tornou limitada. Então, iluminação não é mais nada do que recuperar o estado puro inicial, de que nunca houve restrição. Porque o fato de haver restrição não implica que a gente tenha que continuar eternamente restrito. Então, algumas pessoas, né, elas fazem meditação não no sentido, né, de ficar necessariamente parado e ficar pensando ou tentar não pensar, mas no sentido da autoobservação, inicialmente, para tentar perceber que
a mente, ela envolve um monte de pensamentos. Esses pensamentos é o processo de identificação, faz parte da percepção e faz parte da restrição. Isso ela não sabe. Mas assim, não há eu vou acessar, como se você fosse a algum lugar. Entende, Wesley? Não há uma forma de acesso. Você nunca foi a lugar nenhum, sempre esteve lá, sempre esteve lá. Então, se você sempre esteve lá, não tem nada o que acessar. O que você tem que tirar é que, por exemplo, no judaísmo, que é muito interessante, se chama assim de tirar as escamas dos olhos. Então, o problema não está lá, está no teu olho, né? Jesus dizia, tirai a trave do teu olho para ver do outro. Então, na verdade, é nesse sentido. Então, o satori, a iluminação, as formas de zazen, que é uma forma budista de ficar olhando para a parede, né? Elas nada mais são do que fazer que se esgote completamente os pensamentos, que geralmente são compulsivos, que atrapalham, porque eles são guiados pela percepção que já nos restringe, para que a gente, pela exaustão desse processo, a gente possa, digamos assim, perceber aquilo que já está. Isso é que é importante. Ver aquilo que já está, sempre esteve. Não há essa história de que, eita, eu vou alcançar algum lugar, né? Isso é um dos maiores equívocos da consciência não, nosso, né? É um dos maiores equívocos achar que vai acessar algum outro lugar, algum outro plano. Portanto, não tenho que acessar. Ele agora, já está lá, né? Já está lá. Agora, deixa eu só dizer uma coisinha que eu acho que também é importante. Esse processo do retorno à origem, quer dizer, se a gente é restrito, esse processo não vai ser feito pelo pensamento, porque o pensamento restringe, né? Esse processo, ele é feito a partir de insight. Veja, a meditação ela é feita a partir de insight. A meditação, fala, Ricardo, a meditação é feita de insights. A meditação ela é intuitiva, ela não tem nada a ver com o tempo nem espaço. Né? E o que isso quer dizer? Que a gente tem uma coisa assim extremamente enganosa, que é a noção de continuidade. Então não há continuidade. Quem preenche a continuidade é o pensamento. Então o insight quebra essa continuidade, e essa quebra dá o estalo, né? Por isso que existe, aí você falou no Koan, né? O que é o Koan? O Koan são, eu não vou dizer formas, já disse, né? Mas são enigmas utilizados pelo Zen Budismo para que não dê tempo da pessoa pensar em alguma coisa, da pessoa reagir, né? Então, veja só, existe um filme aí que é O Poder Além da Vida, que o cara queria a iluminação, queria saber o segredo, aí o mestre chama ele e joga ele da ponta embaixo. Aí ele vai reclamar do mestre, como é que você faz uma coisa dessa? Eu tô vestido aqui para ir para a escola e você me deixa molhado. Ele me diga o que é que você pensou quando estava caindo. Porque você naquele momento que está caindo, você está no instantâneo, mas nem no agora, porque o agora ele pode ser algo contaminado pela memória do passado. O instantâneo não, o instantâneo é fora do tempo e do espaço. Então, se você está focado, não é concentrado, não é se esforçando para estar aqui no instantâneo, então você está iluminado. Outra maneira mais simples ainda de dizer isto é que se você for você mesmo, você está na iluminação. Porque assim, a gente é um esforço imenso para ser o que a gente não é. Né? A gente se esforça porque o pai, porque a mãe, porque a família, porque a cultura, porque a sociedade, porque não sei quem, porque meus ideais. E isso não é ser você. Então a ideia é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Deus e o universo. Quer dizer, o que é conhecer você? É separar o joio do trigo, que também não é nenhum esforço, né? Quando o cara começa a dizer assim, porque eu quero separar aquilo que é meu e o que não é. Então,
já é um esforço. Isso vem naturalmente. E vindo naturalmente, oi Valéria, vindo naturalmente, isso também é iluminação. Veja que coisa simples. Se eu estou inteiro naquele momento, é iluminação. Então você não precisa esperar morrer, não precisa. Entendi. O professor Luciano, eu queria voltar à questão do Koan, porque o Koan, ele é um enigma que a gente tem que entender, decifrar com a alma, não é algo que a gente vai assim entender ou explicar intelectualmente, porque me parece que a tradição oriental, ou pelo menos boa parte dela, assim, tem pouco apego com a questão do intelecto. Me parece que, pelo menos o que a gente vê com o Zen budismo, é a questão assim de perceber a vida cotidiana, perceber as ações que acontecem na vida, e aí me lembra aquilo que o senhor uma vez definiu como espiritualidade, chamando de fluxo natural da vida. Então, assim, qual é a importância do fluxo natural da vida dentro da espiritualidade? E principalmente a espiritualidade da tradição budista, né? Como é que o senhor vê isso? O fluxo natural da vida é o que você pode chamar em termos simples de iluminação, ou eu prefiro um termo mais simples ainda, né? Porque não dá a impressão de que você está indo para um paraíso, que é estar em estado de pureza. Ser puro. Puro em quê? Ser o que você é. Veja, o mar é o que é. A lua é o que é, o sol é o que é, você também é o que é. Então, veja só, estar em estado de pureza. E o que é o Koan? Você mencionou que é um dado importantíssimo, né? O Koan é muito utilizado no Zen budismo, porque, por exemplo, né, o Koan, ele quer afetar exatamente esse drible no pensamento. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu acho que eu sempre dou muito esse exemplo, mas não custa nada. Que o discípulo, o mestre, não é, chega para os supostos discípulos e dá um koan lá, né? Diz como era a sua face antes de você nascer. E eles têm que responder. Então, sabendo, né? Não se pode responder com o intelecto, porque é uma resposta que não tem resposta. Então, no primeiro dia, o considerado mais inteligente do grupo apresentou a resposta e o mestre não aceitou. No segundo dia, a mesma coisa, até um mês. Então, depois de um mês, o discípulo disse que chegou para o mestre e disse: mestre, eu vim desistir. Disse: por que você veio desistir? Porque eu realmente sou incompetente, eu não tenho condições de entender, eu já vi que estou fora. Aí o mestre disse: seja bem-vindo, meu irmão. Quer dizer, quando ele desistiu de utilizar o intelecto, o cálculo, o pensamento para tratar da questão do Koan, aí ele realmente ascendeu, né, a consciência pura. Porque a consciência pura não tem pensamento, não tem coisa nenhuma. Não tem forma, não tem coisa nenhuma. Né? Inclusive a gente chama isso, né, de consciência, a parte oculta da consciência, porque existe a parte oculta da consciência e existe a parte existencial, que é aquela que cria formas, né? Então, no budismo diz que a gente vive no mundo das formas. Qual é o problema? É a gente se identificar com essas formas. A gente se apegar à nossa identidade, a gente se apegar ao mundo terreno. Veja só, não quer dizer também, né, que eu acho que muita gente se engana com isso, que é para você não ligar para nada. Não, então para eu não me apegar, então eu vou jogar dinheiro fora, vou rasgar dinheiro, vou sair da minha família, vou largar todo mundo. Não é isso. Não é porque você pode largar todo mundo e fazer tudo isso e continuar apegado. Não é? Oxo, teve não sei quantos carros. Rolls Royce. Isso não quer dizer absolutamente nada. Porque tanto faz ter como não ter.
não é? Quando você começa com medo de perder, isso é o sinal de quê? De que você está identificado. A gente tem medo de perder a imagem, a gente tem medo de perder o patrimônio, se tiver, né? Nesses tempos está difícil. A gente tem medo de perder a crença, que eu acho que é a crença realmente é outro fator muito forte. Nós vivemos no mundo das crenças, chamando a realidade de crença, né? A ciência descobre a realidade, tem que comprovar. A ciência não atinge a realidade. A ciência nem a religião atinge a realidade, nem coisa nenhuma. A gente apenas filtra pelas nossas crenças, pelos nossos viés. Então, quando a gente se dá conta disso, já é um passo importante. Quando eu percebo que é pelo meu viés que eu vejo o mundo, ou que passo importante você acabou de dar. O professor Luciano, aí o Wilka está perguntando aqui, olha, que o senhor falou aí sobre continuidade, aí o Wilka perguntou, o que seria essa continuidade? Então quer dizer que no budismo não existe evolução. Como é? A continuidade... Ah, entendi, eu entendi. Ó, a continuidade é o que a gente está vivendo nesse momento. A gente tem praticamente a certeza de que... Ó, pega essa aí de lixo, se todos nós nascemos iluminados. Todo mundo tem a certeza de que a vida tem amanhã, tem depois, tem depois, tem depois, tem depois. Né? E a gente, por exemplo, se você pegar um filme, o filme, ele não é contínuo, ele é descontínuo, ele é feito em várias partes e depois é colocado como se fosse uma coisa só. Mas ele não é contínuo. Assim é a nossa vida. Eu posso dormir e não acordar, né? Eu posso de repente estar aqui ter uma intuição, eu posso ter um insight, uma pessoa próxima pode morrer. A gente pensa que sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco, mas não sabe. Então isso é a mente dá uma ilusão de continuidade para a gente sobreviver neste plano. Não é porque isso é inútil, não. É porque a gente passa a sobreviver. A gente precisa dessas coisas para sobreviver nesse plano. Porém, dentro da questão da evolução, e aí eu vou utilizar um pouco do budismo tibetano, que acredita na questão da evolução, a evolução é a pessoa perceber que não existe essa continuidade, que esses apegos faz parte da continuidade, de uma identidade fictícia. E na hora que você percebe, segundo o budismo tibetano, você não precisa mais reencarnar. Porque você não vai reencarnar aqui para pagar. Veja, aí é diferente do espiritismo, né? Você não vem aqui para pagar alguma coisa. Porque se a gente vem para pagar alguma coisa, eu acho que a gente nunca mais sai. Não é? Nunca mais sai, porque a gente só vive piorando. Mas a gente vem para despertar, para sacar que a gente está nesse repeteco, como dizia o próprio Freud, né? Na repetição com opção. Então a evolução para os tibetanos consiste nesse sentido. Perceber a repetição e não precisar mais dela para voltar, não é? Porque, aliás, não é? Nós que geralmente somos muito apegados aqui, a gente acha isso aqui maravilhoso. Aí não quer sair de jeito nenhum, mesmo com toda a dureza. Porém, as pessoas que percebem que isso aqui é uma ilusão, elas não querem mais voltar quando elas se dão conta, entende? Às vezes, umas voltam para poder ajudar as outras. For o caso de alguns avatares, alguns mestres. Mas isso aqui não é uma maravilha, não é? Isso aqui não é o paraíso. O problema é que a gente se constitui como um paraíso muitas vezes, não é porque é um paraíso, é porque a gente tem medo de se perder. Como se a gente tivesse aqui achado. A gente está perdido, a gente pensa que está achado porque a gente se segura em alguma coisa, seja a crença em qualquer coisa. Está na moda agora. A ciência nunca esteve em alta, não é? A ciência comprova isso, comprova aquilo ou não comprova. A ciência, ela tem sua utilidade, como a religião tem, a filosofia tem, como todas as suas coisas têm a sua utilidade, mas elas são baseadas em crenças. Quando a gente diz assim, evidências, a gente esquece
que evidências está ligado àquilo que existe um grupo, uma comunidade que acredita. Então a comunidade científica é um grupo que acredita em determinadas coisas para validar uma suposta hipótese. Mais nada. A religião não é diferente. A filosofia não é diferente. Então, quando você percebe que há esse vazio, por quê? Porque você não se sustenta em coisa nenhuma. Tem uma passagem muito enigmática e muito interessante que, e eu acho assim, de péssima interpretação, quando Jesus diz assim, olha, os pássaros têm seu ninho, né? Isso tu sabe melhor do que eu. Ele fala assim, a raposa tem seus covis e os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Claro, porque quem reclina na cabeça é porque é quem é dependente. Então pensaram, veja, em princípio a pessoa pode pensar que é uma reclamação, ao contrário. Para que reclinar a cabeça? Porque se eu ficar reclinando a cabeça aqui nesse plano, eu nunca mais saio. Então não era uma reclamação. Ainda bem, não é? E nós temos em algum lugar em nós algo que não é preciso reclinar a cabeça. O problema é que a gente acha que isso aqui é o paraíso. Ninguém quer morrer, é verdade. Por quê? Porque a ideia que a gente faz da morte, a gente faz a ideia da morte dos outros, e aí a gente imprime a ideia de acordo, inclusive, com a nossa crença. Tem uma coisa, Hélio, que eu acho muito estranho, já fiz alguns comentários sobre isso, é sobre a questão da morte ser o salário do pecado. Eu não consigo... Não, é isso mesmo? O salário do pecado é a morte. Eu não consigo entender isto. Não é? Porque dá a impressão de que a gente está ferrado. Se é o salário, então vai aí todo mundo para o mesmo buraco. Não é? E eu acho que o que falta, talvez, sabe, Wesley, isso seja um bom Coran, não entendido. Porque a gente quer entender com o intelecto. Talvez se você entender por outro caminho, né, que é isso normalmente que eu procuro fazer comigo, né, e procuro, vamos dizer assim, facilitar com o outro, é não ir ao pé da letra. Veja que coisa completamente diferente. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eu posso dizer que é uma reclamação, mas não era. O filho do homem aí, se você for utilizar a palavra hebraica, é Keter. Significa cabeça ou coroa. E Keter, a coroa... Hein? Keter também quer dizer unidade, né? Mas veja, o que é uma coroa? A coroa não é um negócio aqui que tem um buraco, né? Que está ligado à cabeça, mas que liga esse buraco ao infinito. Não fecha. Entendeu? O grande problema é esse, são as interpretações. Mas, vamos lá, vamos embora. O professor Luciano, a Elis pergunta assim, olha, todos já nascem com a iluminação ou essa iluminação ela é construída ao longo do tempo? Pronto, veja, tudo que é construído ao longo do tempo não é iluminação. É construção. Né? Nós nascemos iluminados, nós nascemos puros. Agora, não sei em que momento, Valdirene, minha querida, um beijo para você. Na medida que a gente vai aprendendo, né? Não sei se é na concepção, não sei se é já na barriga, não sei. Aí a gente vai formando a nossa percepção. Então veja, nós não nascemos contaminados. Agora, este plano aqui é um plano de contaminação. Dificilmente, somente os grandes mestres, eles não nascem. Ele não tem esse problema, né? Você vai ver que os grandes mestres não têm esse problema. Desde criança, por exemplo, o próprio Krishna, o próprio Krishnamurti, o próprio Jesus, não tinha esse problema. Por quê? São considerados avatares, pessoas que já passaram por esse processo e vêm resgatar quem está por aqui. Valquíria, minha sobrinha, um beijo. Então, veja só. Nós nascemos zero, nós nascemos no vazio. Agora, será inevitável que quando a gente vai criando forma,
a gente vai se contaminando. Com o gênero, com a cultura, com a família, com tudo. Em relação à questão da... Porque o senhor comentou em alguns pontos aí sobre que a gente se apega. A gente se apega à nossa identidade, a gente se apega aos nossos bens, a gente se apega a várias coisas. E tem uma frase do Buda que ele diz que a raiz do sofrimento é o apego. E se a gente for nas 4 nobres verdades, a gente vai ver que a primeira nobre verdade é: o sofrimento existe. A segunda nobre verdade é: a causa... nesse plano, existe nesse plano. Não. Sim, continue. Aí, a primeira nobre verdade diz que o sofrimento existe. A segunda diz que a causa do sofrimento é o apego. A terceira diz que para que o sofrimento cesse, a gente tem que desapegar. E a quarta nobre verdade fala do caminho óculo, né, que é os pensamentos retos, né, as condutas retas e por aí vai. Aí como é que o senhor vê isso? Opa, Nádia, isso é o pessoal da antiga, vice Nádia, minha grande amiga. Olha, eu quero dizer uma coisa, né? Parece que tudo começa pelo apego. Mas vê só, tem uma coisa que está ligada diretamente ao apego, que é como se fosse a outra face do apego, que é o medo. O medo de perder traz o sofrimento. Pode ser perder o outro, né? Eu estou me olhando aqui, né? A testa já está ficando meio cheia de onda, né? Quer dizer, você vai perdendo a pele juvenil, né? E muita gente ficou horrorizado com isso, né? Você vai se olhando, vai envelhecendo, o cara não suporta. Eu conheci um deputado que se suicidou porque ele não aguentou fazer 60 anos. Que ele disse que está velho. Entendeu? Então, veja só. O medo de perder pai, mãe, filho. Eu não estou dizendo que no mundo existencial, nesse nosso mundo, a gente está tranquilo não, porque a gente está aqui igual a todo mundo. Ninguém é melhor que o outro. Agora, é verdade também que obrigado, Nádia, para você também. Priscila está por aqui também. É importante a gente saber que esse medo é natural deste plano, né? Porque parece que a gente tem que perder o medo na marra. Não. A gente vai se autodescobrindo e vai se autodesconstruindo, que essa é a parte principal, né? Tem gente que entra naquilo, eu não gosto mais de chamar, porque o povo, né, a gente se acostumou chamar as patologias, né, depressão, papapá. Eu não gosto, porque eu acho que é uma péssima interpretação dos estados que a pessoa está evoluindo, né? Aí taxa de depressivo, tome-lhe remédio, taxa de esquizofrênico, eu não gosto disso. Então, olha só, na verdade, aqui, neste plano, é mesmo o plano dos apegos. Não é uma questão que não é, e você... Não, agora você poderá muito bem. Se você perceber isso, você vai perceber que sofre. Eu, quando era criança, tinha um medo danado de perder meus pais. Agora o medo mudou. É o medo de perder meus filhos. Entende? Agora, então, veja só. Ninguém aqui fica achando que... Agora, a pergunta é, quando a gente faz seriamente a pergunta, perder para quem e o quê? Se você tenta responder isso com seriedade, né? Não na hora da dor, não é? Me lembrei agora de uma amiga, quero mandar um beijo para minha amiga Suzana, psicóloga, né? Que acabou de perder o irmão para a Covid. Que Deus o abençoe. Que na hora que você vai se perguntando, né? Medo do quê? O que é que tem lá? E você não sabe responder. Porque a gente não sabe responder. E esse aqui é o problema. A gente coloca coisas no lugar. E essas coisas são distorções e crenças. Essas coisas que são distorções e crenças, ela está baseada no medo e no apego. Então, quando ela está baseada no medo e no apego, o que acontece?
a gente tenta se segurar de todo jeito e começa a botar defeito nas coisas, não é? Começa a tentar se livrar da questão da morte, que para a nossa cultura é uma tragédia, mas a gente não faz as perguntas. O que é a morte? Medo de perder o quê? O que é que a gente realmente... Na verdade, o que é que a gente realmente tem? Não é nem perder, é tem. Então, eu acho, por exemplo, que no Zen budismo, o Zen budismo ele é mais incisivo nessa questão de não dar colher de chá a pessoa ficar idealizando. Ele vai te derrubar, né? A tua verdade. Um discípulo, né, uma vez chegou e disse que o mestre que agora estava iluminado, estava muito bem. Se sentia feliz. Aí o discípulo deu uma cacetada, o mestre deu uma cacetada no cara e ficou olhando para a cara dele. Aí disse: e agora? Você se acha que ainda está iluminado? Você está alegre ou triste? E o cara lá se segurando. Por quê? Porque quem faz propaganda... Veja, o iluminado, ele não faz propaganda, né? A gente, quando começa a enxergar as coisas, a gente deixa de se meter mais em brigas, né? E eu me reconheço fora desses negócios, que quando eu começo a comprar uma briga, eu digo, epa! Entende? Então a gente... É essa a questão. Quando a vida... Então, aquela questão que você colocou no início, o fluxo natural, não é? Que tem a ver... por exemplo, uma das 8 formas que Buda coloca é o falar correto. Não é? Então, o que é o falar correto? É você falar aquilo que você sente. Aquilo que você é. Não é você falar, né, isso na terapia lacaniana, né, não é você falar a palavra vazia, você fala imagens e assombrações. A palavra plena é você falar aquilo que você sente. É dar a voz inicialmente a um tal de um sujeito que depois vai ter que desaparecer lá na frente, ou em algum momento. Mas esse é o início, né? Esse é o início que é a psicanálise, né? Como você coloca então, a psicanálise iniciática, eu acho que ela também tem esse papel, né? Ela precisa, eu acho que a psicanálise, ela precisa abrir um pouco mais, embora isso é uma questão muito complicada, né? Porque parece que psicanalista tem que rezar essa cartilha, mas eu tenho muitos amigos que se mudaram muito isso. Então, o apego é o medo, sobretudo é o medo. Domingo passado, eu fui com o pessoal aqui, eu digo, não, eu vou, porque num dia que eu fui, tem uma tal de tiro-leite, sabe o que é? Que você vai pendurado numa... Tiro-leite. Que você vai numa corda, que você vai pendurado numa corda até o outro lado, numa velocidade danada. Ah, é tirolesa. Tirolesa, desculpa, é porque eu sou analfa. Então veja, aí eu fui num dia, tava chovendo. Eu sou medroso, né? Aí eu disse, mas puta, não é possível. Quando foi domingo passado, não estava, eu fui. E até eu ir, era isso, você quer na pura. Rapaz, eu fui. Claro que eu tive a decepção, porque eu pensei que ia ser adrenalina pura e não foi. Mas, veja, no meio do caminho para casa, eu notei que eu comecei a me sentir mal. Foi quando eu percebi que aquele mal era o medo, que só saiu depois. Eu tive que dar um arrudeio no medo para poder ir, porque senão eu não ia. Mas ele veio à tona, né? Quando ele veio à tona, aí eu voltei à tranquilidade. Aí o que é que você vai fazer? Não vai mais, aí é que eu vou mesmo? Eu quero ir no mais alto que tiver para depois descer de paraquedas, até ver onde é que vai dar. Tá aí, muito bem. Muito bem. Ótima forma de enfrentar o medo. Claro. O medo, ele paralisa a vida. Aí a gente às vezes não se dá conta que o medo não é dos outros, o medo é nosso. Então é o nosso pior inimigo. Quando eu falo no medo, eu quero me referir ao medo no qual Krishnamurti se falava, né? Ah, é o medo de cobra, não, né? Porque ninguém vai se abraçar com a cascavel, nem vai se abraçar com a cobra coral, dá para se abraçar porque ela está apanhando para todo mundo.
Mas assim, mas tem um outro tipo de medo, que ele chama de medo psicológico, que eu prefiro chamar de ilusório, né? Tem coisas que são fantasmas e você tem medo dos fantasmas, né? Tem gente, eu me lembro assim que eu tinha medo de dormir, porque eu não sabia se acordar vivo, vê? Que negócio de maluco. Porra, hoje uma das melhores coisas que tem é dormir, bicho. Se deixar, eu fico dormindo o dia todo. Entende? Então, veja só, isso para mim não é um problema. Agora, dizer que essa questão das alturas, não sei o quê, é sim. Eu não vou negar para mim, eu acho que ninguém deve negar, porque você não vai ser melhor, porque você vai negar para você. Em algum momento ele te pega. Professor Luciano, Eu. em relação à meditação, que uma das coisas que a gente fala no laboratório é a questão da meditação também. Inclusive o senhor já ministrou um curso sobre meditação. E como é que se dá esse processo de meditação, sobretudo na tradição do budismo? É você prestar atenção nos pensamentos e aí você entrar naquilo que está lá, que a gente chama de consciência, ou você apenas presta atenção nos pensamentos e desapega de cada um deles para ter um estado de paz mental? Como é que funciona a meditação? Primeiro, no budismo existem várias formas de meditar. Então aqui você não pode falar de a meditação, você pode falar de as meditações, né? E eu coloquei agora que uma das utilizadas, por exemplo, no Zen budismo é o zazen. A pessoa fica sentada e olhando para a parede. Aí você diz, quanto tempo? 3 dias, 4 dias, você começa aos poucos. Né? Então ele tem um efeito que os pensamentos compulsivos vêm à tona. Depois vem a raiva, depois vem um bocado de coisa, até você se acalmar. Na meditação que Krishnamurti, por exemplo, vamos para o budismo tibetano. Né? O budismo tibetano é o pessoal assim, mais conhecido no mundo da prática de meditação. Né? Tanto que quando eles foram pesquisados, foi detectada uma frequência que geralmente a gente tem em pequena quantidade, tem potencial, mas não aparece muito, que é a frequência gama. Nós temos as frequências normais, que é a frequência beta, alfa, delta e teta, que é o ciclo do sono. E foram detectados neles o estado gama. Aí você vai dizer, todos eles não. Porque o cara é monge, não quer dizer que eles são iguais, né? Então, assim, claro que inicialmente você pode começar fazendo isso, né? Olhando para a cara dos pensamentos, não tentando segurar. E pior ainda, né? Tem gente que não quer pensar em nada, aí vai se ferrar. Não, meditar é não pensar em nada. Eu quero ver se alguém consegue não pensar em nada. É você olhar para os seus pensamentos, olhar para as suas emoções, entende? Porque quando você começa a fazer essa prática, você começa a ter insights, inclusive sonhos. Isso não é uma coisa aleatória. Você está entendendo? Não é uma coisa assim, você começa... Porque assim, tem muita gente apressada, né? O cara quer resultados, e resultado é zebra. Porque assim, isso é uma coisa natural. Você vai olhando para a cara dos seus pensamentos, vai vendo como você é formado, vai olhando para a sua cara, a sua personalidade, as suas características, só olhando. Você não precisa analisar. Com o tempo, e às vezes sem ele, você começa a ter insights, mostrando características suas que você não conhecia. E que na verdade elas não são suas, elas foram adquiridas. Não é por acaso, veja, não é por acaso que quando as pessoas vão para a terapia, os assuntos são muito parecidos, né? Porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mulher, porque meu marido. Não é por acaso. Porque são padrões. Veja só, não é... Peraí, e a meditação zen precisa de um mestre? Peraí, vou ver se respondo já. Veja só, então, não é por acaso. Eles formam padrões, que Jung chamou de arquétipo. Mas a gente pensa que o arquétipo é só uma coisa boazinha, mas não é não. São padrões também repetitivos.
Então veja, quando você começa a perceber essas repetições, que tá até nos outros, mas está principalmente em você, isso vai dissolvendo. Você vai quebrando os medos e vai, eu vou usar a palavra acesso, e vai acessando o desconhecido. Mas eu quero lembrar que esse acesso é só uma maneira de dizer aqui no mundo existencial. O Wilka, eu vi aí que ela perguntou o seguinte: oi Mateus, tudo na paz? O Wilka perguntou se precisava de um mestre. Olha, acho que foi isso que eu entendi, né? Se nos Zazen precisa de um mestre. Olha, você precisa e não precisa, porque o mestre está dentro de cada um. O problema é que às vezes a pessoa tem muita dificuldade, como a terapia. Então, se é assim, eu não procuro a terapia. Não. Tem pessoas que têm dificuldades e não conseguem sequer perceber. Qual é o caminho que você indica? A terapia. Um bom terapeuta. Mesma coisa. O mestre não está ali para dizer seu caminho, não. Embora ele precisa ser autoridade moral para você. Se ele não for, não vai servir de nada. Assim como o terapeuta, se ele não tiver uma autoridade moral, ele não vai servir de nada. Então veja, você não precisa de mestre e ao mesmo tempo precisa. Você tem um mestre interior que às vezes precisa ser desperto por alguém externo. Mas deixa eu dizer um pouquinho sobre esse alguém externo, que a gente também confunde muito. Às vezes esse alguém externo não é uma pessoa do mundo, não é uma pessoa física. É uma pessoa que aparece muito nos seus sonhos, dá dica nos seus sonhos. Por isso que é muito importante você reconhecer os tipos de sonhos, porque a maioria dos sonhos são apenas projeções da mente. Mas existe outro tipo de sonhos que são dicas dos mestres, porque a gente pensa que o mestre tem que ser uma pessoa de carne e osso. E ai de nós se a gente não tivesse, né, nos sonhos os indicadores, a gente estava perdido, porque quem disser que está nesse mundo aqui achado, está completamente enganado. Do mais pobre ao mais rico, do mais conhecedor ao menos. Nós não estamos nesse mundo achados, nós estamos perdidos. E nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar não a conduzir a nossa vida. E nós precisamos também de sonhos, de dicas das escrituras também, né? Às vezes está muito mais escrituras e a pessoa toma no sentido literal, se perde. Entende? Então, as próprias escrituras, que a gente procura muita meditação no Oriente, mas lê as escrituras no sentido literal, quando ela tem muito de meditação. E eu não vou dizer que só são os salmos, não. Toda ela. Inclusive o Zen, ele tem assim um desapego com essa questão de escrituras, de sutras, né? Dos escritos. Porque o Zen ele tá mais preocupado na prática, no cotidiano, de observar as experiências, né? Era o mesmo que Krishnamurti fazia. Krishnamurti não queria saber de leitura de budismo, de leitura de coisa nenhuma. E isso realmente não vai dar a sabedoria. Mas veja só, você não pode achar que todo mundo é igual. Então tem pessoas que precisam sim, e quem é você para dizer que elas não precisam? Eu acho, por exemplo, eu gosto muito do budismo, mas assim, eu acho que as nossas escrituras não devem nada a coisa nenhuma. Então é só você ter paciência e pedir, né? Pedir aquele que não é você, que não é suas identificações, é você ter a humildade de pedir esclarecimento, né? Não é você que vai, pela cognição, saber o que é e dizer como é que é. Nem você vai dizer que vá por aqui ou vá por ali, né? Nesse sentido, a gente termina se identificando com o padre, com o pastor, com o rabino, com o muçulmano, com o pai de santo, e o problema não é que ele não possa ajudar. Eu também sou contra esse negócio de dizer, não ajuda, gente, não só atrapalha, não.
Vai depender de cada um, né? Vai depender de cada um. Tá terminando por aí, é? Tipo, a gente já tá chegando ao final. Eu queria fazer Beleza. eu queria fazer uma pergunta ao senhor em relação à experiência de Siddhartha Gautama, que Certo. ele era um príncipe, né? Vivia lá no palácio com o pai dele. O chefe, o pai dele era o rei do clã lá. Então, assim, ele tinha uma vida muito boa. O pai dele privava ele e assim, Conhecer para o que ele não mundo. exatamente, para que ele não tivesse nenhum sofrimento, né? Só tivesse uma vida feliz. De repente, quando ele vai passear com o servo dele lá, ele começa a ver, né, uma pessoa doente. Ele não sabia o que era a doença, aí o servo teve que explicar para ele o que é a doença. Depois ele viu uma pessoa que tinha morrido, né? Também nunca tinha visto uma pessoa morrida. E ele foi vendo essas experiências. Depois uma pessoa idosa, quem é aquele ali? Por que ele anda daquele jeito? Aí o servo falou, não, é que ele é idoso. Um dia Isso, todos nós isso. vamos ficar assim. Aí assim, e ele disse assim, eu não vou mais ficar feliz porque agora eu sei que um dia as pessoas vão morrer, eu sei que minha Sofre, família vai... né? Eu quero... Então assim, o que eu quero perguntar é o seguinte, como é que o senhor vê na questão da mente a experiência de Siddhartha Gautama quando ele foi sair para meditar em busca da iluminação? Essa Certo. iluminação essa iluminação que ele buscou, nós podemos buscar hoje em dia também, como o senhor vê essa experiência da iluminação? Ó, primeiro, vamos voltar para Siddhartha Gautama, né? Que parece que também não era uma figura histórica, mas veja o que é que encerra aí, que a gente às vezes nem pensa. Por que que dentro não tinha nada de ruim e fora tinha? Porque ele só foi encontrar o sofrimento, a morte fora. E o que é esse fora? A projeção da mente. Porque dentro, olha, não tinha sofrimento, não tinha morte, não tinha coisa nenhuma, né? Então, veja só. Agora, os pais quiseram poupar para ele ir para o mundo existencial, mas não conseguem. Porque esse mundo, quando a gente chega nele, a gente projeta as coisas. Mas lembrem-se, aquele mundo que não tinha nada lá, era o mundo da experiência pura. Não existia morte, não existia sofrimento, não existia nada. Era consciência pura. Mas quando as brechas aparecem, e vão aparecer essas brechas quando a gente nasce, ou melhor, até antes, então a gente vai conhecer esse mundo de sofrimento e vai tentar cada um resolver. O grande problema, Wesley, é que a gente tenta resolver da pior maneira, né? A gente tenta resolver pelo umbigo e por uma coisa que eu acho assim que exacerbou bastante e atrapalha bastante, que é com o intelecto. O intelecto tem o seu lugar, mas ele não pode ser maior do que o resto das outras coisas, não é? Como as emoções, como a intuição, como a luz do espírito, da alma, não é? Então, nós temos... Então, esse é o caminho. Você perceber que você está antes... A gente está falando aqui no antes, que não tem... Quando você se vê, você vai ver que não tem nem antes nem depois, que é uma experiência muito interessante, né? Por exemplo, esse menino está falando aqui em Eclesiastes, Talmud e Zohar, que é Cardoso, né? São livros interessantes no judaísmo. O Zohar é um livro místico. Eclesiástico é um livro duro não só para os judeus como cristãos. Então veja só, é um livro duro para mostrar assim, esse mundo existencial é tudo vaidade, não é? Não tem nada. Agora não quer dizer que você veio aqui para nada. Você é que tem que desenrolar o fio da meada. Então, será que o tudo é você ter? E até tem uma coisa, é problemático você ter, que é outra coisa que a gente colocou na nossa cultura, né? Quem tem dinheiro, quem busca dinheiro, então é culpado. Não, a questão não é essa. É a gente saber que tudo isso é passageiro. Aproveitar aquele momento, mas tudo é passageiro. Então, só voltando, né? Dentro do castelo não tinha nada disso. Fora era a projeção da mente. Como sonho, né? No sonho está ali a projeção da mente misturada com castelo. Entendeu?
A questão é você sacar o castelo. Nas escrituras, tem gente que diz assim, eita, esse bicho é anticristão, sou não. Mas nas escrituras, tá lá. Você está entendendo, Wesley? Agora você não precisa de alguém para dizer a você como é. Eu acho que você tem que pedir inspiração, ser humilde e deixar o Altíssimo falar, né? Que é o lado que não, o lado que é o lado de dentro do castelo, que é a consciência única, né? Então, deixar falar, sem precisar tirar conclusões e pedir a opinião de alguém. Claro que você pode pedir o conselho, né? Mas lembre-se, você já tem tudo. Beleza. Professor Luciano, obrigado. Agradeço ao senhor pela participação aqui. Eu é que agradeço. O pessoal aqui já está falando aqui. Precisamos de mais lives como essa. Olha aí. Vamos embora. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado você também. Tá bom. Até Então, mais, boa noite. Boa noite, meu querido. Tchau. Tchau. Kátia, como é que desliga isso aqui?